Agora, um ponto que eu queria trazer aqui também, vocês acham que empresas tradicionais, elas tendem a, a manter no open source e as digital native já tem mais esse drive de, cara, como a gente já falou aqui, bicho, eu não tenho que me preocupar com gerenciar cluster, nada. Bicho, eu tenho que focar no negócio. Vocês acham que isso... Eu acho que isso é uma tendência... consequência, tá? Desculpa te interromper, mas Não. eu acho que isso é uma consequência da própria... muito da natureza desse negócio, desse tipo, da característica desse tipo de empresa, né? Então, como elas já nascem, de fato, muito mais enxutas, né? Muito mais... enfim, com uma carga menor, uma expectativa de uma carga menor, de uma eficiência operacional, uma expectativa de uma eficiência operacional maior, já é mais natural você caminhar para aquilo que, de fato, não é core do seu negócio, né? Para aquilo que é mais commodity, né? Para você caminhar para um... Cara, isso daqui não é responsabilidade minha, cara. Vamos olhar para os players que tem aí, vamos ver quem consegue me ajudar, quem consegue, de fato, me oferecer isso já como uma solução empacotada, né? Então, na minha opinião, eu acredito que isso é muito da característica, né? Já é muito mais consequência do que, de fato, uma orientação, né? Eu acho que é assim porque tem que ser assim. Sim. Antes de ouvir o Pedro, eu quero fazer só um adendo aqui, um parênteses. Porque vamos separar o saco de gatos aqui. Eu acho que tem o serviço gerenciado e tem o serviço enterprise. As empresas que são cloud native, que já nasceram no boom da cloud, elas estão acostumadas, de fato, por cultura de lidar com a necessidade de negócio e não ficar lidando com commodity, de ir para o serviço gerenciado. Porque elas nasceram na nuvem, elas sabem fazer isso, né? Por outro lado, elas têm uma sensação de controle um pouco maior sobre o que está desenvolvendo e elas não são tão familiarizadas com plataformas enterprise, né? A empresa tradicional é o contrário. Ela não é uma digital native, mas ela gosta da segurança de vou te contratar essa plataforma, você me dá seguro, qual que é o SLA e tal, e já pega aquele pacotão que custa uma fortuna, né? Mas ela tem uma cobertura diferente, né? Nem sempre esses caras estão correlacionados, nem sempre o enterprise é um gerenciado ou vice-versa. Perfeito. Né? Mas a empresa que ela é digital native, ela sem dúvida nenhuma, ela vai sempre pelo caminho gerenciado, né? Ela vai lidar com um problema que ela quer resolver. Mas o enterprise seduz a empresa tradicional. E eu acredito também, né, que ela vai seguir esse tipo de empresa, né, essa empresa que tem essa característica, ela vai seguir por esse caminho de terceirizar, de colocar a responsabilidade em um parceiro. Eu acredito que também até um certo momento. Até o momento onde ela entender que aquilo ali já deveria ou deve fazer parte do próprio negócio, né? Então, ele passa a ser algo já tão inserido dentro da necessidade do próprio negócio que começa a falar, cara, beleza, principalmente quando a gente fala de dados, né? Então, o dado, né, ele é um ativo do próprio negócio. Então, não dá para eu simplesmente delegar e colocar isso, terceirizar a responsabilidade com relação à gestão, com relação à manutenção desse ativo para uma empresa, visto o quão estratégico ele é para o próprio negócio. Né? Então, eu acredito que pode chegar num momento onde, reavaliando, né, e colocando muitas vezes isso em discussão, se identifique a necessidade de absorver, de colocar isso já num outro cenário. Né? Então, acho que, enfim, acho que muito do que a gente está dizendo, né, é que nada é definitivo, nada é só por mais
comum que seja essa conclusão, né, de que nada é... É o famoso depende. Depende. Não tem fórmula mágica, Tecnologia, né? Não tem nós de receita de bolo. A gente adora o depende. Né? Tem um ponto que eu acho que a gente não comentou que talvez pode ser super importante. Não um processo ali que a gente teve de aculturamento pós-pandemia, né? Que a gente entrou mais no digital, né? Antigamente a gente tinha mais processos que eram mais processuais, mais físicos, né? A própria infraestrutura se tornou mais forte, o cloud nesse período. E tem um processo de aculturamento de sistemas legados, né? Então, quando uma empresa ela já tem ali pré-estabelecido um sistema, seja, acredita até mais uma plataforma mais que não seja open source, né? Que seja proprietária, e você fazer esse processo de aculturamento, como até o Glauco comentou, de o dado seu ativo ali, como que você prova o valor em cima desse novo recurso? Então, eu acho que esses vieses eles são um pouco difíceis quando você tem esse processo de troca. A gente está falando de entender qual que seria a melhor solução, mas se a empresa ela já tem algo estabelecido e você quer provar valor em cima de outro recurso, às vezes é muito difícil se a empresa ela é muito processual, se ela já tem metodologias antigas, né? Então, eu acredito que esse processo também é bem complexo de você conseguir implementar, porque não é só você falar de tecnologia, não adianta a gente ser tão técnico e chegar lá o Python, o Databricks, uma camada mais técnica. Você conseguir de uma forma mais tangível explicar ali para o seu cliente final que aquela solução vai atender ele, né? Então, tem esse paralelo também que às vezes acaba acontecendo. Eu já passei por experiências também que foram bem complexas de você conseguir provar valor em cima daquela tecnologia e no final você entregou uma pontinha e ainda não foi o suficiente para provar que aquilo poderia ser uma melhor solução. Né? Até porque também é um ponto que a gente falou aqui, né, mais de uma vez, essa questão de definição, poxa, olhar o business, né, cliente e tal, mas na prática a gente sabe que isso não é bem assim, né? Porque tem os conflitos, né? Área técnica, área de negócio, porque um não entende o outro, porque o cara... E aí pegou aquele vídeo que está se popularizando aí do cara, falou, pô, mas agora o ChatGPT, eu vou lá, não precisa mais de cara de tecnologia, porque agora o ChatGPT faz tudo por mim. Enfim, então tem esse desafio nas empresas também de fazer, enfim, que as empresas, que as áreas se entendam. Exato. Num bem comum que é o cliente final, é um negócio que, sem o negócio prosperar, obviamente, nada vale, né? Mas, obviamente, tem que ter o time de tecnologia, tem que pensar na plataforma, tem que pensar investimento, retorno, o que vai trazer para o negócio, para a empresa. E quanto maior a empresa, maior a gente tem essa questão de conflito de empowerment, né? Então, o cenário que o Glauco colocou em discussão desde o começo, ele é muito bom e ele funciona muito quando você é o único cara que tem a tomada de decisão sobre aquela plataforma ou aquela decisão de tecnologia. E geralmente em empresas menores isso é mais fácil. Exato. Né? E quando você está falando de uma empresa mais robusta, que tem várias lideranças, várias diretorias, às vezes você de tecnologia é surpreendido por uma plataforma rodando numa área X. Sim. Porque lá também existe um diretor que também tem uma autonomia, que comprou aquela plataforma e, enfim, entra toda essa questão do conflito e da governança da empresa como um todo. Bastante comum, aliás, isso, né? E que é muito comum. Porém, é um problema que não deveria acontecer. Exato. Né? É que assim, eu até... Não é discordando, acho que muitas vezes pode ser sim um problema, mas... se de fato, e aí é o ponto onde eu volto também na questão do processo, né? Se o processo ele foi claro, ele foi transparente e foi seguido dentro daquilo que visa garantir o melhor para a instituição, aquilo que está rodando lá pode... Eu tenho que acreditar que é o melhor para o negócio.
Porque Nem assim, sempre, nem sempre. Não, eu concordo. Eu concordo que a teoria, a teoria as muitas suas premissas vezes são ótimas, mas nem sempre elas são cumpridas. Na prática, eu entendo que a teoria muitas vezes chegamos na à polêmica, Ron. Tava esperando esse momento. Finalmente prática, chegamos no ponto da polêmica. A teoria na prática ela não ela pode ser um pouco diferente, né? E eu não vou nem te dizer que são pessoas diferentes com informações diferentes. O diretor que contratou, para ele, é o melhor que ele está fazendo para o negócio. Então, mas se ele... Com a informação do cara da tecnologia, talvez não seja. Então, são duas pessoas que, com a visão e com a informação de cada um, é o melhor. Então, mas se ele tomou a decisão único exclusivamente baseado na opinião ou no processo de decisão daquele diretor específico e não considerou a área de tecnologia, o que houve é falha no processo. Então, o processo não foi consistente. Alguma coisa está errada. E é justamente o que eu estou querendo colocar, né? Então, assim, se eu garantir que o processo foi seguido, se esse processo ele é transparente, se há uma governança em cima disso, eu tenho que acreditar que aquilo que que foi colocado, aquilo que foi decidido, ele é a melhor opção para a empresa. Agora, o ponto que aí eu acho que é muito no caso que você colocou. Se houve uma decisão unilateral, não baseado, de fato, numa decisão sólida, numa decisão com um processo dedutivo, de fato, cumprido, cara, então, eu tenho falha no processo. Eu não tenho falha na adoção da ferramenta em si. O meu problema ele é muito Sim, antes. Claro, Ele é anterior à tecnologia que foi aplicada, a ferramenta que está lá rodando, que tá sendo utilizada. Ele também é consequência de algo anterior que não está muito bem estruturado. Sim.